Boa tarde a todas e todos, sejam bem-vindas, bem-vindos a esta tarde, né? Nós teremos aqui o professor Alípio de Souza Filho, conhecido de todos nós, né? Professor, cientista social, doutor em sociologia, pesquisador de larga trajetória em diversas áreas de conhecimento, mas sobretudo com destaque na teoria social, em estudos de gênero e sexualidade, e que hoje à tarde vai nos brindar com uma conferência, uma palestra intitulada Eleições de Trump, como o cosmólogo Carl Sagan anteviu o desastre. Provocativo, contemporâneo, desafiador, né? Traz aí a todos nós uma contribuição bastante original para pensar o tempo presente, os problemas que nos envolvem, né? As ressonâncias a partir do que vem sendo visto do ponto de vista das redes sociais do mundo, né? A gente vai acompanhando aí em série de matérias e questões que estão a todo momento nos interrogando, e estou bastante curiosa, e acredito que todos aqui também, para ouvir as considerações a respeito desse cosmólogo que anteviu ou que previu o que seria esse desastre que se abate sobre o mundo a partir do que seria esse trumpismo aí que a todo momento está a nos devastar. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Professor Alípio, é com você. Obrigado, Andressa. Boa tarde. Eu quero agradecer a presença de vocês, interesse. Eu prometo fazer uma palestra bem conversacional e que depois a gente tenha uma conversa, um debate. Então, efetivamente será uma palestra e não uma conferência. O título eu escrevi assim de propósito, como o cosmólogo Carl Sagan teve o desastre, sem dizer mais nada, mas eu agora procurarei esclarecer por que eu estou trazendo o Carl Sagan para essa nossa conversa, não é? Então, do começo, Carl Sagan é conhecido, né, todos, muito conhecido. Carl Sagan tinha o nome completo, Carl Edward Sagan. Ele tem nacionalidade norte-americana, estadunidense, como se pode dizer também. Ele nasceu em 34 e faleceu em 96. Ele falece jovem, morreu com 62 anos. Ele era judeu, agnóstico. Ele foi astrônomo, astrofísico, cosmólogo, divulgador científico e também um ativista, né? Participou de causas importantes, etc. Bom, como astrônomo, o Carl Sagan, ele estudou planetas, principalmente Vênus, Marte e Júpiter, não é? Além de participar de missões da NASA, como a Voyager. Ele fez a viagem na Voyager. Como astrofísico, ele aplicou leis da física para entender fenômenos do espaço, especialmente na área de atmosferas planetárias e radiação. E como cosmólogo, ele escreveu bastante coisas sobre a origem, a estrutura do universo, né, como é o caso, e daí fazia aquela série famosa dele, a famosa série Cosmos, não é? Engraçado que divulgando, convidando, muita gente respondeu, engraçado isso, como Carl Sagan, enquanto cosmólogo, foi importante na vida dessas pessoas, vários me disseram, né? Despertando o interesse na ciência, alguns inclusive dizendo que motivou a escolher o curso de física, fazer física. Interessante isso, não é? Tão importante então essa figura do cientista que faz divulgação científica, não é? Que se torna um intelectual público, não é? Que, digamos assim, extrapola esse ofício de fazer ciência na academia apenas, não é? Inspira, motiva pessoas. Bom, o Carl Sagan, que eu vou trazer para a nossa conversa, é o Carl Sagan desse livro aqui. Esse livro, cujo título é O Mundo Assombrado pelos Demônios, esse é o título, com o subtítulo A Ciência Vista como a Luz no Fim do Túnel,
Esse livro foi publicado nos Estados Unidos em 1995 e no Brasil já ganhou tradução no ano seguinte, 96. Essa edição que eu tenho aqui é a edição brasileira da Companhia das Letras de 96, ok? Então, o Carl Sagan então, tem um livro publicado em 95, muito tempo antes, não é? Portanto, de ver Trump ser eleito a primeira vez, a segunda vez. O que ele anteviu não foi as eleições de Trump, tá legal? Eu vou fazer uma relação aqui. Ele anteviu uma outra coisa, mas que eu vou colocar em relação. Bom, antes eu vou dizer, portanto, por que esse livro é um ponto de partida para a nossa conversa. No livro, o Carl Sagan, a uma certa hora, escreve assim: em todo o mundo existe um enorme número de pessoas inteligentes e até talentosas que nutrem uma paixão pela ciência. Mas essa paixão não é correspondida. Os levantamentos sugerem que 95% dos norte-americanos são cientificamente analfabetos. A porcentagem é exatamente igual à de afro-americanos, quase todos escravos, que eram analfabetos pouco antes da Guerra Civil, quando havia penalidades severas para quem ensinasse um escravo a ler. É claro que existe um grau de arbitrariedade em qualquer determinação de analfabetismo, quer ele se aplique à língua, quer à ciência. Mas qualquer índice de analfabetismo próximo a 95 é grave. Primeira coisa que ele diz. Um pouco mais adiante, ele diz assim: toda geração se preocupa com o declínio dos padrões educacionais. Um dos ensaios curtos mais antigos, escrito na Suméria há 4.000 anos, ele volta à Suméria, 4.000 anos, lamenta que os jovens sejam desastrosamente mais ignorantes do que a geração imediatamente anterior. Há 2.400 anos, o idoso e rabugento Platão, que Platão, quando estava com 73 anos escrevendo o livro Leis, de fato ficou um pouco rabugento. Tem outros assuntos dele também que é bem esse Platão que ele diz aqui. Ele diz, no livro 7 das leis, deu a definição de analfabetismo científico. Então ele cita o Platão: aquele que não sabe contar 1, 2, 3, nem distinguir os números ímpares dos pares, ou que não sabe contar coisa alguma, nem a noite nem o dia, e que não tem noção da revolução do Sol e da Lua, nem das outras estrelas. Acho que todos os homens livres devem estudar esses ramos do conhecimento, tanto quanto ensinam a uma criança no Egito, quando ela aprende o alfabeto. Naquele país, os jogos aritméticos foram inventados para ser empregados por simples crianças, e elas os aprendem como se fosse prazer e diversão. Com espanto, eu, no final da vida, tenho tomado conhecimento de nossa ignorância sobre essas questões. Acho que parecemos mais porcos do que homens, e tenho muita vergonha, não só de mim, mas de todos os gregos. Platão estava lá na Grécia dele, não é? Altamente incomodado com a ignorância, com o analfabetismo científico, usando os termos do próprio Sagan. 4.000 anos antes, os sumérios, alguém também incomodado com isso, não é? E aliás, o Michel de Montaigne, no século XVI, escrevendo seus ensaios, em um deles ele diz assim: o ser humano reclama sempre do seu tempo. Em qualquer época, em qualquer sociedade, tem sempre o ser humano reclamando do seu tempo, não é? Então, isso é para dizer assim, o assunto que hoje é nosso e que vai ser o tema da nossa conversa, não é?
é o mesmo e não é claro, mas é esse fato de que sempre reclamamos de coisas do nosso tempo, e com razão, sobretudo quando tem esse caráter, né? Então, muito bem, dizendo essas coisas, ele vai e segue, e mais adiante diz: o emburrecimento da América do Norte é muito evidente no lento declínio de conteúdo substantivo. É muito evidente no lento declínio do conteúdo substantivo nos tão influentes meios de comunicação, nos 30 segundos de informações que fazem furor, que agora já são 10 segundos ou menos, na programação de padrão nivelado por baixo, na apresentação crédula da pseudociência e da superstição, mas especialmente numa espécie de celebração da ignorância. No momento em que escrevo, o vídeo mais alugado na América do Norte é o filme Debbie e Lloyd. Ele diz: a lição clara é que estudar e aprender, e não se trata apenas de ciência, mas de tudo mais, é evitável e até indesejado. Nós criamos uma civilização global em que os elementos mais cruciais, o transporte, as comunicações e todas as outras indústrias, a agricultura, a medicina, a educação, o entretenimento, a proteção ao meio ambiente e até a importante instituição democrática do voto, dependem profundamente da ciência e da tecnologia. Também criamos uma ordem em que quase ninguém compreende a ciência e a tecnologia. É uma receita para o desastre. Bom, esse é o Carl Sagan que me inspirou, né, para a conversa de hoje à tarde, porque ficando com essa fórmula, não é, uma sociedade, uma ordem, não é, que tem um autodesenvolvimento tecnológico, que os mais diversos produtos da ciência estão nas mãos de todo mundo, mas que esse todo mundo ignora a ciência, desconhece a ciência, ou como ele dirá, não tem um modo científico de pensar. Isso é a receita para o desastre. Assim, eu estou trazendo essa tese para pensarmos o fenômeno da ascensão da extrema-direita nos países hoje, não é? Os Estados Unidos, o nosso país e vários outros, não é? E para sustentar a seguinte tese: a ascensão da extrema-direita hoje no mundo caminha de par com o crescimento do analfabetismo científico. Uma coisa acontece, não é, numa relação com a outra. A ascensão da extrema-direita política, enquanto ideias, concepções, projetos, não é, para a sociedade, essa ascensão, esse seu crescimento anda de par com o crescimento do analfabetismo científico. Malgrado estarmos numa sociedade com alto desenvolvimento tecnológico. A receita intelectual do Sagan é que essa junção, que já nos anos 90 ele via, aponta para um desastre. E ele não ficou vivo para ver esse desastre na forma do desastre político. Né? Felizmente, morreu muito jovem. Né? Bem, então, primeiro, vamos pensar um pouquinho o que o autor chama o modo científico de pensar, né? Uma sociedade tem produtos da ciência, né, produtos tecnológicos os mais diversos, a sociedade lida com tudo isso, mas
se apropria sem ter o modo científico de pensar. Portanto, produtos da ciência nas mãos das pessoas que se apropriam, utilizam desses produtos, muitas vezes com um pensamento mágico. Não é capaz sequer de compreender como alguma coisa que é produto de conhecimento científico. Então, nesses termos, não ter um modo científico de pensar no Carl Sagan, não é? E claro, acrescentando a ele o que nós mesmos entendemos por isso, não é uma sociedade com baixa escolarização, não se trata disso. Não é uma sociedade com poucas pessoas sem matrícula na escola, que não passou pela universidade, nada disso, não é? Sobretudo quando se trata dos Estados Unidos, a gente sabe que a escolarização ela é elevada, as universidades mais prestigiadas do mundo, etc, não é? E sabemos muito bem que as sociedades que são as nossas, no século XX, cresceu a escolarização, a matrícula na universidade. Portanto, então, não ter um modo científico de pensar não é não ter escolarização. Não se trata disso. É uma outra coisa. E que outra coisa é essa? É não ter um modo científico de pensar. E o que é o modo científico de pensar? Então, muito bem. Para nós, cientistas, não só para os cientistas, filósofos, pesquisadores, estudiosos, o modo científico de pensar implica, em primeiro lugar, um método de pensar. Esse método, o método do conhecimento teórico, filosófico e científico, ele pressupõe colocar em questão tudo que parece evidente. Isso é, digamos assim, a primeira coisa do modo científico de pensar. Colocar em dúvida aquilo que parece evidente. E por isso, então, questionar as coisas, construir perguntas que se tornam perguntas de investigação, perguntas de pesquisa, construir problemas, como nós dizemos, problemas teoréticos, para investigar, pesquisar. Então, há primeiro um método de pensar. E esse método implica uma atitude, que é a atitude cética, a atitude do ceticismo. Colocar em dúvida, colocar em questão, indagar o que parece evidente. Então, essa é a primeira coisa do modo científico de pensar. A segunda, a aquisição do próprio conhecimento teórico, filosófico, científico produzido. Não se pode pensar de fazer conhecimento novo sem não se apropriar do conhecimento anterior. E é por isso a escola, por isso as universidades abertas, nós ensinamos um conhecimento anterior produzido, porque é aquele que vai se formar para a produção do conhecimento teórico, filosófico e científico precisa se apropriar desse conhecimento, para alargá-lo, refutá-lo, ampliá-lo, etc, etc. Não é? Então, muito bem. Isso configura, então, um modo científico de pensar. Não é? Ora, nesse sentido, a ciência é crítica, a ciência é pensamento reflexivo, a ciência é um conhecimento teorético, abstrato. E como teorético abstrato, é um pensamento que só pode se configurar pela reflexão metódica, não é algo da ordem de um puro achismo, se vale do método, digamos, cético, de colocar em questão o que parece evidente, se serve de conhecimento anterior para conduzir um pensamento reflexivo, capaz de pensar o existente, capaz de pensar o que já foi pensado, não é? A ciência se distingue de outras formas de saber, porque a ciência é o único saber que contesta a si mesmo, não é? As religiões, por exemplo, elas não contestam a si mesmas. Do ponto de vista da religião, isso seria ilógico. Uma religião, ela tem seus dogmas, e a religião não coloca em questão seus dogmas. Elas entrariam, as religiões entrariam em colapso. Então, é próprio do pensamento religioso não contestar a si próprio, não é? É da sua coerência.
não é? E por isso sua eficácia e o que segue disso, não é? A força, não é? Etc. delas. A ciência, todavia, como um saber que contesta a si próprio, né? Ela está sempre se colocando como imperfeita, faltosa, não é? Incompleta, não é? Aberta à refutação, etc. Ela não é dogmática, digamos assim, nas suas conclusões. Não é? De dogmático na ciência tem apenas a, digamos assim, premissa de que um cientista não pode abandonar os pressupostos do seu campo, senão ele não segue adiante, mas com abertura sempre a contestar a si mesmo. Então, portanto, no que nós vamos ver aqui, e no que está no Sagan, no livro que eu li, Rápidas Passagens, não existe uma noção de ciência cientificista, ideológica, dogmática, doutrinária. O Sagan eu pessoalmente não colocaria na conta de um dogmático cientificista, apesar de que nesse livro ele comete uns exageros que merecem crítica. Eu sou crítico de alguns dos exageros dele nesse livro. E quais são esses exageros? Quais são os exemplos? Ele chega a dizer que psicanálise, as terapias médicas alternativas seriam pseudociências. Nisso ele erra, nisso ele exagera, né? Preocupado em combater as superstições, preocupado em combater o que na época ele via crescer, né? E com razão, depois dele cresceu mais ainda, né? Que são as superstições de toda a natureza. Ele dizia que no próprio campo científico, acadêmico, universitário, começava a ter lugar e muita força, muita audiência, pseudociências. E vai lá para as tantas, está arrolando como pseudociência, psicanálise, homeopatia, acupuntura, etc. Isso não é possível concordar, não é? Eu, pessoalmente, não concordo. Mas tem quem diga isso. Outro dia estava a Natália Pasternak publicando um livro dizendo que a psicanálise era pseudociência. Mas isso é uma noção equivocada de ciência, não é? Que é a ideia de que ciência é sempre a ciência positiva, a ciência exploratória, a ideia de que quase a cair no fisicalismo e no naturalismo, não é? Do tipo que ou você tem o laboratório, um objeto, um tecido para cortar, para botar numa lâmina, olhar num microscópio, ou você não faz ciência. Isso há muito que já foi contestado, superado, e não vamos voltar a isso, não é? Aliás, um tipo de concepção da ciência que termina por servir a uma ideologização, né, digamos assim, da ciência, muitas vezes em favor de certos discursos científicos, em geral no campo das ciências experimentais, das ciências médicas, e em desfavor das ciências humanas e das filosofias, pela ideia de que nós não fazemos verdadeiramente ciência porque não temos objetos e instrumentos que dariam a cientificidade, o rigor, né, que a ciência exige. Isso está bastante superado, não é o caso de voltar nisso. Eu diria, apesar de que o Sagan tenha incorrido nesse erro, todavia, o sentido mais geral do que ele coloca como sendo o modo científico de pensar é possível adotar na nossa conversa, não é? E entendido como isso, né? Reflexão, investigação, problematização, o ceticismo, né? Para o que parece evidente, etc. Então, nesse sentido, a ideia dele, não é, de um analfabetismo científico, naquele momento ela apontava os Estados Unidos, mas um fenômeno que está espalhado e que se agigantou, o analfabetismo científico é claramente uma involução, poderíamos dizer, do ponto de vista dos progressos culturais, dos progressos
cognitivos e intelectuais da humanidade, não é? Toda vez que você tem os ataques à ciência, a renúncia à ciência, não é? Essa onda que chamamos recentemente de negacionista, nós temos uma séria ameaça ao que já se provou um progresso importante do ponto de vista do esclarecimento humano sobre fenômenos sociais, naturais, etc., aplicáveis em cada campo, né? Então, sem fazer aqui da ciência um objeto inquestionável, não se trata disso, a minha parte nunca foi isso, e dele também. Ele mesmo, de maneira muito humilde, diz assim: olha, a ciência ela pode ter bastante problemas, mas é o melhor que nós temos até aqui, mas é o melhor que temos. Para dizer, é uma forma de pensar superior, não é? Ainda que tenha os mais diversos problemas. E há pouco, como eu dizia, sempre faltosa, lacunar, mas é isso aí, não é? É o melhor que temos. Esse sentido bem simples, né? O melhor que temos, mas dizendo, é o que nos grupos humanos, nas diversas épocas, nas diversas sociedades e culturas, conseguimos produzir como uma forma superior de pensar. Superior ao quê? Superior ao senso comum cotidiano, superior às superstições, superior aos modos de aprender o que é a realidade, que não se configuram efetivamente como um conhecimento dos processos que engendram a realidade, não é? É sempre isso. O pensamento teorético, teórico, filosófico, científico, o que nos fornece, o que nos proporciona, é justamente a possibilidade de conhecer melhor a realidade dos fenômenos, a realidade das coisas, não é? Porque pela pesquisa, pela investigação metódica, pela reflexão, pelo uso de conceitos, é capaz de fazer que aquela realidade que aparece a nós de uma certa forma possa ser compreendida em seus processos internos, em suas regularidades, em suas invariâncias, em suas repetições, que nos forneceriam as condições de dizer, bom, nós temos na realidade histórica, cultural, social, política, econômica ou natural, processos, né, que produzem, conservam e transformam a realidade. Isso é um modo superior de conhecer as coisas, de conhecer a realidade, não é? Seguramente, epistemologicamente, cognitivamente superior do que olhar para as coisas e ter delas uma impressão vaga dada por uma perceptibilidade imediata, não é? Que as coisas têm, não é? Nós olhamos lá fora, se tivesse as cortinas abertas, nós íamos ver árvores todas com a copa verde. Ok, a perceptibilidade imediata as folhas são verdes, não é? Mas depois da botânica, que é capaz de decifrar para nós por que as folhas são verdes, não é? E oferecer para nós conceitos como clorofila, fotossíntese. Essa realidade agora chega para nós, né, com a outra configuração. São conceitos teoréticos, científicos. Então, quando eu vejo as árvores, eu já compreendo mais que elas têm a copa verde. Elas têm a copa verde. Chegando um astrofísico, o Zé Dias, que na conversa ele poderá falar, por exemplo, a propósito desse conhecimento das coisas, do mundo, da vida, da história, para além de representações de uma perceptibilidade imediata. Eles que se ocupam em olhar o céu profundo, o universo profundo, veem coisas que nenhum de nós, coitados mortais, vemos, né? Porque eles vão para telescópios poderosíssimos, não é? Que conseguem ver buracos negros, ou imagens de, depois ele falará com competência sobre o assunto, ou galáxias. O senso comum social não aproxima a gente dessas coisas, não é? Esse é o benefício do pensamento teorético, do pensamento teórico, filosófico, científico. Me permita, viu? Me inspirar. Outro dia, conversando com ele, o Zé Dias é um astrofísico da UFRN, ele é professor do Departamento de Física, ele é um dos célebres descobridores de uma estrela gêmea do Sol. O nosso Sol, nossa estrela maior, né? Em torno da qual nós giramos, né?
E ele faz uma pesquisa importantíssima e é descobridor de uma estrela gêmea, ou seja, parecida, quase igual ao Sol. Ele vai dizer melhor depois. E aí ele foi me explicar quanto tempo passou para chegar a essa conclusão. E o que é que eu curioso, né, perguntando, mas como é que vocês observam isso? Ele vai me dizer que isso é uma observação que demora, não é? É sem a agonia dos jovens de hoje, não é numa semana não, viu? É assim muitos anos, não é? Essa ansiedade de resolver tudo logo. A observação começa por um barulho, por um som, não é isso? Um som que se repete e tal, e é como se aquele som se repetisse do mesmo jeito, no mesmo lugar, não sei se é assim, e que, bom, tem algum evento aí, né? Eles falam muito disso, tem algum evento, tem alguma coisa que acontece aí, e aprofunda-se o estudo e chega-se a essa conclusão. Olha, isso só é possível porque tem o olhar científico, o olhar do cientista, tem o olhar de um sujeito, como nós dizemos, do conhecimento, não é? Que, lançando mão de conceitos instrumentais, não é? Os mais diversos, é capaz de ver para além de uma perceptibilidade imediata. Isso que é válido para o mundo físico é válido para o mundo social, que é o que nós fazemos nas ciências sociais, não é? Fenômenos diversos da vida social que nós compreendemos de uma maneira que traduz o que aparece, de um certo modo, como produto de um fenômeno X que tem seus processos próprios, etc, etc. Muito bem. Ora, eis aí, então, porque é possível formular a ideia inicial, né, que é a tese que eu quero trabalhar aqui, já comecei, que cresce o analfabetismo político em nossas sociedades, cresce a ignorância e cresce esse crescimento da extrema-direita nos vários países. Por quê? Porque o pensamento da extrema-direita política, ainda que tenha apelos para a coisa do econômico ou do estrito político, mas ela, todos estamos vendo, não é? Tem um apelo fortíssimo para questões que são do âmbito da moral, do âmbito da cultura, não é? Num verdadeiro convite a um regresso a um obscurantismo, não é? Que acreditávamos estar superando, né? Desde a hora que o Kant escreveu o que é o iluminismo, não é? Que é a Aufklärung, não é? Kant foi procurado por um editor de um jornal na Alemanha, o editor pediu, escreva um artigo para jornal que seja fácil das pessoas entenderem o que é o iluminismo, o que é o esclarecimento. E o Kant escreve um pequeno texto e, em resumo, ele vai dizer: o iluminismo, não é? Ou o esclarecimento, né, como nós traduzimos, é um movimento de ideias que o que pretende é retirar a humanidade de sua minoridade, de sua menoridade, de sua infância, de um tempo que não coincide com o tempo de sua maioridade, do tempo de uma vida de adultos, que já se liberou dos medos, já se liberou dos fantasmas, não é? Já não se deixa aprisionar pelos grilhões, não é? Da ignorância, etc. Então, o iluminismo pretende tirar a humanidade do obscurantismo, da ignorância. É um movimento que apela a uma coragem de saber, né? A uma coragem de saber, a uma ruptura, né? Decidir autonomamente por saber das coisas, resumidamente, não é? Chamamos isso desde, né, do advento das luzes, século das luzes, e o que isso representou na história das sociedades modernas e contemporâneas, de uma busca por esclarecimento, né? Que nada mais é do que a compreensão das coisas, não mais numa alienação e numa ignorância relativamente ao que é a realidade, não é? Ora, o trabalho da ciência, vista nesse sentido mais amplo, é exatamente oferecer aos indivíduos, nas sociedades, o conhecimento do que funda a realidade e do que funda cada indivíduo humano como tal, não é?
quando nós dizemos que nas sociedades humanas um forte fenômeno social, que desde Marx nós chamamos de ideologia, como sendo um fenômeno que embaça, obnubila a compreensão das coisas e faz que a realidade tenha uma aparência que não corresponde ao que ela é, nós estamos dizendo, com esse nome, ideologia, o que já se dizia antes com outros nomes, que nós, seres humanos, vivemos ignorando, desconhecendo o que funda a realidade, desconhecendo o que nos funda. Esse desconhecimento do que funda a realidade e esse desconhecimento do que nos funda, não é? É o que nos mete na ignorância. A ignorância relativamente é o que é a realidade. A ciência é um importante contributo no sentido de ofertar o conhecimento da realidade, não é? É evidente que nessa linha de algo que sempre está por se fazer, completar, etc. Ora, se não temos isso, vamos ter o quê? As superstições anticientíficas, não é? Que nós vamos ver crescer nos dias de hoje, que anda de par com a ascensão da extrema-direita. A crença em superstições anticientíficas. De volta, o movimento antivacina. O que é o movimento antivacina? Um retorno às superstições ignorantes. Vai matar, o governo manda vacinar idosos e crianças que é para matar, essa coisa toda que nós escutamos, não é? A época da Covid, um pânico com relação às vacinas, etc. Não é? As vacinas são feitas para isso. As vacinas não curam, não é? Muito bem. Primeiro, essa onda que nós chamamos do negacionismo. É o negacionismo, né, em relação à ciência, negar a ciência. Seus benefícios, suas capacidades, etc. Não é? Eu vou desenvolver o assunto lá adiante, mas eu vou trazer para cá logo o exemplo. O que é curioso nesse momento, nessa atmosfera cultural e social que nós estamos vivendo em vários países, é o que eu vou chamar de uma esquizofrenia cognitiva, política e moral que se instala com a ascensão da extrema-direita, que é, ao mesmo tempo que nós temos essa desconfiança e essa negação com relação à ciência, e o que isso vai acarretando, não é? Isso faz as sociedades viver o esquizofrenia, no sentido de que, ao tempo que isso é negado, ela não deixa de recorrer à ciência a toda hora, porque não pode não fazê-lo, não é? O homem sente problema nos intestinos, ele não procurou a rezadeira de Santa Cruz para rezar um galinho na barriga dele, ele foi para um hospital, depois ele veio para outro, depois foi para outro. Não tem coisa mais científica do que um hospital. O hospital é pura ciência. A asepsia absoluta. Evita-se todo o risco de contaminação. Correto? Esterilização dos materiais. Não tem coisa mais científica do que um hospital. Uma cirurgia, então, por que eu recorro à ciência se eu não confio na ciência? Um galinho de arruda balançado na rezadeira vai fazer um efeito muito melhor. E essa esquizofrenia cognitiva, que eu vou desenvolver um pouco mais, que ela vira uma esquizofrenia social, moral, política, também aparece no exemplo de eu estou no hospital, mas lá fora tem um rebanho de pessoas rezando. Para que rezar? Ou reza e não faz o tratamento científico, cirúrgico, não é? Escolha um ou outro. Os dois, não tem por que os dois, não é? Mas essa esquizofrenia que está instalada na sociedade. Muito bem.